Estamos de volta, então, a mais um episódio do podcast Entre Fé e Razão. Para não me repetir muito, quero que você ative o sininho, deixe seu comentário, compartilhe este episódio e os outros que já estão gravados aqui nessa mesma plataforma no YouTube. Também estamos no Instagram, com o Instagram @eudesalencarpc, onde você pode ver as chamadas para esse podcast, onde você pode colocar os seus comentários, as suas sugestões. A sua participação é sempre muito bem-vinda. E, sem mais delongas, vamos iniciar então com o tema que nós nos propomos a debater neste episódio. Este episódio está sendo gravado durante o mês de janeiro e, como todos sabem, ele foi escolhido como símbolo de uma campanha, o Janeiro Branco, que é uma forma de chamar a atenção tanto para a saúde emocional, a saúde espiritual e outros problemas que podem decorrer acerca desse tipo de doença que pode se manifestar tanto na alma, na mente, nas emoções. E eu vou começar com Eudes aqui conversando sobre uma dessas doenças que tem sido muito debatida, alvo de muita especulação, às vezes alvo de muito preconceito, que é a depressão. Tudo bom, Eudes? Seja bem-vindo de volta. Tudo bem, que bom estar de volta e retomar as nossas gravações. Estou muito contente e estou animado com o tema de hoje. Eu acho que vai acrescentar muito a você que está nos assistindo, porque nós temos informações muito interessantes que vão ajudar você a compreender esse transtorno mental que é a depressão. Então, para dar início, Eudes, eu queria que você fizesse assim um panorama do que é considerado depressão. É uma doença, é um transtorno, é uma condição da qual ninguém pode escapar. O que se tem? Há muita desinformação acerca da depressão. Então, conta pra gente aqui, para os nossos espectadores, aqueles que estão acompanhando o canal, o que é depressão do ponto de vista da psicologia. Muito bem. A gente costuma falar com muita frequência, né? Eu estou me sentindo deprimido. Isso é normal? Há um balanço ou há um tipo de variação que é absolutamente normal do nosso humor. Então, há dias que você simplesmente amanhece um tanto tristonho, melancólico e até um certo desânimo, né? Tá lá no seu coração. Mas ao longo do dia, sem que você tenha feito nada, a homeostase do seu cérebro, que é a produção do próprio equilíbrio, o corpo trabalhando em seu próprio favor, no final do dia você está bem e nem se lembra mais que você não estava tão legal. Então, depressão, ela é considerada depressão, transtorno mental. A gente faz uma diferençazinha técnica em que é doença mental, uma meningite, por exemplo, é uma doença, entre um transtorno que é um tipo de situação que envolve questões mais psicológicas, emocionais e tal. Mas, enfim, ela tem um conjunto de sintomas muito característicos e ela também tem um tempo. Por exemplo, um profissional que vai avaliar alguém que tem depressão, ele vai precisar que essa pessoa tenha um conjunto de sintomas muito específicos, que normalmente são tirados do DSM ou do CID-11, né, eles estão lá listados, durante pelo menos 2 semanas, e aqueles eventos sintomatológicos têm que acontecer todos os dias. Então não é qualquer coisa que é depressão. Tristeza, por exemplo, ela não é depressão. Um luto, a pessoa está muito triste, teve uma perda, e essa perda abalou essa pessoa de forma profunda, e ela pode ficar profundamente triste, parecido com uma depressão. Mas só é depressão se, segundo as estatísticas, os estudos experimentais, que mostram que o luto ele se resolve entre 6 meses e 1 ano, e a pessoa, mais de 1 ano, ela ainda continua daquele jeito. Então, nós temos aí uma depressão decorrente, inicialmente, de um luto. Então, depressão, ela pode ocorrer de muitas formas, doenças, as mais diversas, endócrinas, câncer, doenças na área da nefrologia, então, ou situações muito graves, divórcio, desemprego, né? Situação de segurança, as pessoas vivendo um estresse muito profundo em determinados lugares, guerras. Então, há muita coisa que pode produzir a depressão, mas ela, em qualquer das suas formas, há vários tipos de depressão, em qualquer das suas formas, ela tem características muito descritivas, muito claras. Ok, Eudes, você trouxe para a gente um mapeamento do que é depressão
E aí agora vamos retomar mais um pouco antes disso. É possível existir pessoas mais propensas para desenvolver um quadro depressivo, fatores que eu poderia chamar de biológicos? É possível alguém dizer assim, fulanos, pessoas têm tendência, já existe estudo sobre isso? Perfeitamente. Há pessoas mais vulneráveis. E a vulnerabilidade, ela está ligada a um traço genético. Há algumas famílias que têm esse traço genético do transtorno depressivo e você pode ver fazendo isso um genograma. Genograma é um tipo de estudo em que você vai estudando os familiares, né, pais, avós de uma determinada pessoa e os parentes ali colaterais, e você vai percebendo que a doença vai se manifestando, o transtorno mental vai se manifestando em várias daquelas pessoas. Então, se um pai, por exemplo, tem depressão, o filho tem uma probabilidade de mais de 25% de ter também. Se for dois pais, é mais de 50%. Então, há uma clara relação. Mas há pessoas que, devido a traumas, por exemplo, muito sérios, pessoas que passaram por um sequestro ou por uma situação de guerra, essas pessoas podem se tornar extremamente vulneráveis em função dos traumas vividos. Então, a condição material, fisiológica, genética, mas a maioria das depressões elas vão ocorrer mais em função de situações vividas, né? Como eu já mencionei anteriormente. É possível, eu dizia, a gente, nós que somos do público leigo, né, na área da psicologia, a pessoa ao longo da vida desenvolver vários quadros de depressão, assim, ou ela pode alternar, teve uma depressão mais grave, uma depressão menos severa, é possível acontecer isso? Sim. A estatística mostra que uma pessoa que tem depressão maior, que é o quadro mais grave de depressão... O que seria esse quadro maior? Perdão, eu interrompi. O quadro mais grave é a intensidade, é o impacto do transtorno na vida da pessoa. Aliás, essa é uma forma muito interessante de medir se uma pessoa tem realmente um transtorno mental. Nós todos, eu falo aqui para qualquer pessoa que está nos assistindo agora, nós temos variações, como eu falei, de humor. Nós temos momentos em que podemos estar mais ansiosos, nós temos momentos em que nós simularemos sintomas de algum transtorno mental. Isso é perfeitamente possível, mas a coisa se resolve sozinha. Agora, uma pessoa que tem depressão maior, que é essa, cuja intensidade e impacto na vida comum é muito maior, essa pessoa tem a probabilidade de ter até 4 crises, né, de depressão ao longo da vida. Se ela, obviamente, não tratar, não se cuidar e tudo mais, né? Mas há uma probabilidade, sim, de ter vários episódios do transtorno. Eu falo da intensidade dele, né? Ok. E assim, de uma forma educativa, pedagógica, é possível essa pessoa que já, por exemplo, passou por uma depressão severa, ela se autoconhecer? Nós vamos já chegar lá na perspectiva de uma ajuda da terapia, de um profissional da psicologia, mas antes disso, a pessoa se identificar isso aqui, eu tenho depressão ou eu estou apenas com uma tristeza profunda, é possível mapear alguns itens, tipo uma autoanálise para a pessoa fazer isso, Eudes? Olha, depende, eu acho que do grau até de formação, né, para a pessoa entender. Autoconhecimento é muito importante, mas a maioria de nós não investe muito nisso. Então, é possível sim. Por exemplo, acontece um fenômeno muito comum. Eu recebi alguém no consultório e a pessoa já chega com um diagnóstico. E às vezes eu acho engraçado, né? Porque normalmente eu pergunto, tá, mas quem disse que você tem isso, né? Como é que você chegou a esse diagnóstico? Eu no Google. Então hoje o acesso às redes, há muita informação boa, né, que é uma boa maneira da gente aprender a conhecer sobre um transtorno, mas dá muita informação solta. E aí não é um profissional avaliando, ela simplesmente lista. Por exemplo, eu posso listar um monte de sintomas e a pessoa olhar para ele e dizer, uau, eu tenho esse, aquele. Né? Então, assim, a ideia é, um profissional é a pessoa indicada para definir isso, né? Se a pessoa tem, de fato, um transtorno. Agora, quem tem e é uma pessoa que investe no autoconhecimento, essa é uma coisa interessante também que eu preciso dizer, que boa parte dos quadros depressivos eles vão evoluir para uma remissão espontânea, sem tomar remédio. Às vezes sem passar nem na porta do psicólogo. Ela simplesmente vai entrar. Mas nós não sabemos em que tipo de pessoa e em quanto tempo isso acontece.
Será que eu consigo bancar um prejuízo laboral, por exemplo, ter um desempenho lá embaixo e talvez até eventualmente perder meu emprego por causa de uma depressão sem cuidar? Então a gente não deve apostar nisso, mas é um fato, um dado científico. Ela entra em remissão. Isso é interessante porque muitas pessoas conseguem vencer a depressão apenas com seus próprios esforços. Mas eles são pontos fora da curva, eles não são a média das pessoas. Então, falando na média das pessoas, aquelas que não conseguem vencer a depressão com seus próprios recursos, aí nós temos o papel fantástico e recomendável da psicologia. E aí eu quero que você fale para a gente, qual é o papel da psicologia, dos profissionais que atuam na área, para ajudar, para auxiliar essa pessoa que está num quadro depressivo. A primeira coisa, queria que você mapeasse essa jornada, até para alguém que está nos escutando poder ter instrumentos para dizer assim, realmente eu preciso da ajuda de um terapeuta. A depressão exaure, ela desmotiva, ela cria um ambiente de desesperança e isso por si só não se resolve. Na verdade, o Aaron Beck, que é o criador da abordagem terapêutica, terapia cognitiva comportamental, ele descobriu nas suas pesquisas, lá nos anos 60, ele descobriu uma coisa interessante que ele chamou de tríade cognitiva negativa. Um depressivo, ele carrega essa tríade. E o que é essa tríade? É uma visão de si mesmo extremamente negativa e pessimista. Há um processo de culpa, um sentimento de culpa profundo, que é debilitante nas pessoas que sentem depressão. A outra coisa, o segundo item dessa tríade é uma visão do ambiente. O ambiente eu quero me referir, gente, a amigos, familiares. É como se eu estivesse me sentindo tão só e desamparado que ninguém é capaz de me tirar e me ajudar. As melhores palavras, as melhores intenções, eu simplesmente não acredito que eu vou ter essa ajuda. E a terceira é uma visão absolutamente desesperançada, eu diria desesperada em relação ao futuro. Eu simplesmente não consigo ver futuro. É como se houvesse uma parede de pedra exatamente aqui diante de mim, então eu não consigo dar esse salto do plano, né, da esperança, da expectativa positiva. Eu simplesmente não consigo. E essas coisas elas formam um circuito fechado que uma retroalimenta a outra. E isso é um quadro que uma pessoa não sai sozinha. E aí entra um profissional, um terapeuta, qualquer abordagem, na verdade, se ele for hábil no conhecimento da sua abordagem. Eu pratico a terapia cognitivo comportamental e nós temos ferramentas para abordar essa pessoa, para dar a ela recursos, que começa, por exemplo, com uma psicoeducação, ensinando para ela o que é esse transtorno, por que ela se sente assim, por que ela se sente assado, né? E nesse processo, a gente está produzindo autoconhecimento, mesmo que seja instantâneo, né, para o momento. E essa é a coisa interessante que a pessoa passa, então, a reagir àquilo. Saber o nome do mal é muito importante, porque mapeia o meu chão, onde é que eu vou pisar. Certo. Eudes, você falou desse papel fantástico que a psicologia pode fornecer, oferecer para quem está nesse tipo de quadro. E assim, vamos então vamos um pouco alargar a nossa visão. E o que existe hoje de preconceito em relação fulano está procurando psicólogo, está com problema mental e tudo. Como diferenciar isso? Como trabalhar, como dar ferramentas para essa pessoa que está precisando de ajuda psicológica e ela poder combater esse preconceito que ainda existe, não é isso? Em relação a quem procura ajuda psicológica. Infelizmente ainda existe, mas eu devo dizer também, de uma forma positiva, que, por exemplo, campanhas como o Janeiro Branco, sim, que visa esclarecer, chamar atenção para esse grave problema da saúde pública, que são os transtornos mentais, ajuda muito a esclarecer e ajudar as pessoas a entender o processo. E não ter vergonha. Muita gente acha que é um fracasso pessoal estar deprimido. Eles têm uma visão equivocada de si mesmo, provavelmente. E acha que eles fracassaram. Eles são absolutamente pessoas que não têm um poder de resolver uma coisa tão boba quanto uma depressão. Bom, sinta a depressão e depois converse comigo para dizer se é tão boba assim, né? Mas quanto mais informação, melhor. Eu tenho percebido as pessoas muito mais soltas, elas falam muito mais sobre isso. E muita gente, artistas, né? Eu me lembro muito quando eu vi o Roberto Carlos,
alguns anos atrás, não faz muito tempo, Roberto Carlos sofreu a vida inteira de transtorno obsessivo compulsivo e talvez mais alguma outra coisa. Mas o toque era fato. Ele foi diagnosticado e ele veio a público e assumiu isso. Então isso causa um efeito muito importante na população, porque um ídolo, né, um artista famoso, alguém assim, ou um ator, dizendo, olha, eu tive depressão. Isso mobiliza as pessoas, motiva as pessoas a se apresentarem. Então, eu acho que nós estamos num bom momento, mas ainda precisamos de muita informação. Ok. Além claro, de debelar o preconceito, a pessoa que vai procurar ajuda psicológica para iniciar uma jornada, para poder tratar essa depressão, como é que a gente pode dizer a respeito do comprometimento? Às vezes a pessoa acha que com uma sessão vai resolver, com duas. Como é que eu queria que você esclarecesse também para o nosso público a questão do comprometimento com a terapia a qual foi abraçada. Perfeito. Olha só, isso é um problema grave não só para a psicologia. Eu trabalhei no hospital quase 7 anos. E eu vi essa luta direta dos médicos, né? Paciente que tem uma doença crônica, precisa tomar remédio regularmente, não toma, precisa fazer o exame, precisa vir à consulta de avaliação trimestral, a pessoa fura a consulta. Então, é um problema geral. Agora, na psicologia, apesar desse problema acontecer, ele se dá muitas vezes por outras razões. Por exemplo, questões econômicas. Quem pode pagar um plano, paga um plano, vai ter lá um psicólogo, mas por meia hora. No máximo, não é? E a maioria dos psicólogos que estão trabalhando em plano são pessoas, às vezes, em início de carreira, com menos experiência, e, enfim, e o plano ainda estabelece uma quantidade de sessões. Mas na TCC, a quantidade de sessões média para que uma pessoa que tem depressão maior, por exemplo, são 20 sessões, 20, né? 10, 20 sessões. É mais ou menos essa quantidade de sessões para que uma pessoa evolua, passa pelo processo. Então, obviamente, uma sessão não é possível que alguém se saia de lá, não, já me curei, já estou bem, já aprendi um monte de coisa. Sim, você vai aprender várias coisas, mas precisa uma jornada. Hoje, a ideia de tratamento da depressão, ela é muito mais ampla. Não é só remédio. Outros só querem remédio. Não querem fazer terapia. Muitos psiquiatras hoje, de formação mais moderna, eles condicionam o acompanhamento do seu paciente a esse paciente buscar um terapeuta. Isso é fantástico, né? Mas os psiquiatras e os psicólogos hoje estão vendo que existe uma necessidade de ampliar a quantidade de ações para o tratamento, né, para a terapia de um depressivo, que inclui exercício físico, algum nível de lazer, mesmo que a pessoa não queira, fazer coisas que a pessoa gosta, mas que no quadro depressivo ela perdeu completamente o prazer de fazer. Então, é mais orgânico. Relacionamentos, conexões, investir nas conexões, se expor ao ambiente com outras pessoas. Então, isso é muito legal. Tratar a depressão hoje envolve esse arco de ações, não é só uma coisa, como aqui no Brasil o povo é muito medicalizado. Então o cara vai no psiquiatra, toma um remédio e diz, beleza, tô bem. Sim, alguns sintomas da depressão serão debelados com a medicação. Mas aqui é o terapeuta. Então, falando do aqui, que é o terapeuta, pegando o gancho do Eudes, o que acontece dentro de uma sessão psicológica? E aí eu quero que você esclareça, porque há muita desinformação, há muito preconceito. O que acontece com essa pessoa que chega nesse quadro, dentro de uma sessão, para que então essa pessoa possa encontrar ferramentas e sair desse quadro, Eudes? Uma coisa que nós, psicólogos, ansiamos que aconteça, mas é algo que não depende necessariamente só de habilidade, é o vínculo terapêutico. O vínculo terapêutico quando ele acontece, é uma espécie de relação íntima entre essa pessoa, o terapeuta, e esse cliente. E isso em si, por si, já é terapêutico. Esse psicólogo ou psicóloga, então ele ofertará a essa pessoa um acolhimento, uma receptividade que não tem julgamento. Você, como um amigo comum faria, mas fulano, você sempre foi tão pra cima, uma pessoa tão bacana, tão legal, uma pessoa tão alegre, e agora você tá assim, não acredito não. Que isso, levanta! Não é? Esse tipo de
conselho. É como se eu estivesse colocando sal na ferida. É literalmente isso que eu estou fazendo. Perfeito. Mas um terapeuta não. O terapeuta, ele tem um olhar. E a escuta que eu já mencionei, que é esse lugar de voz para a pessoa que está ali adoecida e cheia de culpa e com medo de ter vindo e sendo cobrada porque deveria ter um desempenho X comportamental e não está tendo. Obviamente não tem, nem tem como ter, né? Essa é a coisa mais importante. E depois, obviamente, cada abordagem com suas próprias técnicas atuando naquela pessoa. E aí a jornada vai caminhando, vai se dando, né? Quanto mais as sessões acontecem, mais o vínculo terapêutico, mais a pessoa vai aprendendo sobre o processo. Ela tem um TCC, ela recebe tarefas para casa, não é? E é isso. Terapia cognitiva comportamental. Exatamente, Perfeito. TCC. Perfeito. Eudes, mas fazendo jus ao nome aqui do nosso podcast, Entre Fé e Razão, aproveita para compartilhar esse episódio com quem você quiser, ativar o sino para receber as notificações. A gente também fala de fé. Sim. Então, como é que a fé pode entrar a despeito da religião que a pessoa professa, da denominação a qual ela se integra? Como é que a fé pode ajudar nessa jornada? Ah, que coisa maravilhosa. O Brasil, infelizmente, nós estamos muito atrasados em pesquisa nessa conexão entre fé e saúde mental. Já existe, evidentemente, algum trabalho, mas é muito incipiente, comparado, por exemplo, com os estudos que os americanos fazem. Existem departamentos em universidades como a de Duke, né, na Carolina, inteiro dedicado ao estudo da espiritualidade, por psicólogos, profissionais, obviamente, né? A própria Associação Americana de Psicologia, ela tem uma divisão exclusiva para a espiritualidade. Falar nisso aqui para o CFP é quase uma heresia, né? Mas o fato é que a fé, ela é um elemento absolutamente fundamental para alguém que tem um transtorno de depressão. Porque a fé, ela implica relacionamento. Eu estou falando da fé cristã, baseada na palavra da Bíblia. Ela envolve um relacionamento. Com quem? Com Deus, com Jesus. Mas desse relacionamento deriva todos os demais da comunidade de fé. Normalmente, uma pessoa depressiva numa igreja, e eu falo de uma igreja mais ou menos esclarecida, porque, infelizmente, a gente tem líderes religiosos falando, por exemplo, aqui nas redes sociais, que quem tem depressão é um fraco. Quem tem depressão, um crente não pode ter depressão. Eu não vou dizer a palavra que está aqui na minha cabeça que eu gostaria de dizer a respeito dessa pessoa. Vamos deixar o Eudes, né? Só no pensamento. Mas, só no pensamento. Mas é um ignorante. E isso amplia a culpa daquele que sofre. Então, a fé é um espaço relacional em que eu me lembrei, por exemplo, de Davi. Salmo 42, Davi faz uma coisa que eu acho linda. Ele diz, porque estás abatido, minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. E eu acho, se não me falha a memória, que ele faz essa pergunta 3 vezes. Ele está elaborando a dor. E ele faz essa pergunta e ele responde, espera em Deus. Pois ainda o louvarei. Olha que coisa linda. Quem rumina, e há um sintoma de ruminação. Ruminação, gente, são pensamentos que nós ficamos remoendo o tempo inteiro. Pensamentos negativos, pessimistas, catastróficos, né? E um depressivo é o rei do pensamento negativo. Mas o salmista, ele está fazendo na perspectiva de que há um outro do outro lado. Ele não está só olhando para o próprio umbigo e se lastimando. Ele está dizendo, ei, minha alma. E essa pergunta ecoa na sua mente e ele sabe que é em perspectiva em relação a Deus. Então a fé é um elemento absolutamente fundamental. Bom, eu não estou dizendo que quem não tem fé não vai achar saída ou cura em depressão. Sim, vai achar. Mas a fé é um elemento que agrega muito. Você falou da fé, Eudes, e você citou
episódios da Bíblia, trechos da Bíblia, mas eu queria que você também falasse desse papel da oração. Pessoas que abraçam uma fé, uma prática de meditação na palavra que você mencionou, da oração. Como é que isso tudo também pode ajudar a pessoa a adotar uma rotina de oração para quem quiser, claro, abraçar a fé, como o Eude disse, é possível que pessoas sem fé possam vencer a depressão, mas a fé é essa grande ferramenta e dentro da fé, esse espaço de meditação nas escrituras e da oração. Fala pra gente desse binômio. Olha, existem pesquisas interessantíssimas. A leitura da Bíblia. E eu não estou falando aqui no aspecto rasteiro, religioso. Eu estou falando num leitor interessado da Bíblia e alguém que ora. Há uma alteração da estrutura neurológica. Existem pesquisas que comprovam isso. E eu não estou falando pesquisinha, são pesquisas que foram reproduzidas. A oração é um estado de meditação em que eu dou voz à minha própria consciência, à minha própria percepção de realidade. Eu falo com alguém. Quem tem fé não está falando com a parede. Ele tem uma profunda convicção, que aliás até é a definição de fé, não é? Uma convicção, um saber de que ele está falando com alguém que o ouve. E isso produz em si mesmo um tipo de melhora no processo depressivo. Não é instantâneo. Então também não vamos ficar acreditando aí, embora eu acredite em milagres, mas que alguém que vai prometer que se você fizer um determinado tipo de oração, você vai ficar curado de depressão. A cura de depressão normalmente é processual. E sim, você que é um cristão, praticante e tal, talvez precisará tomar remédio também. Uma medicação. A medicação, na verdade, é uma bênção. Porque quantas pessoas eu já vi acamadas por depressão e levanta da cama porque a medicação resolveu alguns sintomas dela. Né? O exaurimento, o tipo de apatia brutal que a pessoa não consegue ter vontade nem de, sei lá, de se sentar, né? Quanto mais levantar. E o remédio ajuda. Mas a elaboração do processo depressivo e de tudo que eu estou pensando sobre mim, eu preciso falar. E a oração é uma forma de eu falar isso também. Perfeito. Eudes, e nesse processo você falou de medicação, que você já viu pessoas assim. Eu queria que você comentasse algum caso que você atendeu no seu consultório e até para que o nosso espectador possa ver que você trazer esse exemplo mesmo de superação, alguém que chegou lá num estado até que você aparentemente, claro, para nós leigos, né? Poderia não haver saída e de repente aquela pessoa encontra uma porta de saída, uma luz no fim do túnel. Bom, tem vários, mas tem uma pessoa que eu sempre brinco com ela, e eu digo, da faculdade eu falava do caso dela, e eu dizia para ela, eu disse, olha, é um case de sucesso que eu geralmente cito, né? E quando eu conheci essa pessoa, o quadro era realmente apavorante, né? Embora ela fosse medianamente funcional, uma pessoa inteligente, do ponto de vista puro, né, da inteligência, de um saber, de aprender coisas, né, de ser capaz de memorizar coisas, embora a depressão acabe afetando isso, mas era uma pessoa de um estado depressivo e ansioso bem grave. E nós caminhamos uns bons anos juntos. E o que eu vejo hoje, por exemplo, essa pessoa não está mais em terapia, mas o que eu vejo hoje, o grau de onde essa pessoa saiu, a evolução que essa pessoa teve, de viajar, eu não conseguia, para vocês terem uma ideia, eu não conseguia atravessar uma rua. Uma rua simples aqui de São Luís. Uma avenida, então, estava completamente fora de cogitação. Para atravessar uma rua, essa pessoa se apoiava no primeiro transeunte. A primeira pessoa que tivesse ali, ela literalmente, ela chegava na pessoa e disse, você me ajuda a atravessar? Porque não conseguia atravessar uma rua. E trabalhando e tudo mais. Essa pessoa hoje viaja sozinha. Daqui de São Luís, por exemplo, para São Paulo. Fantástico. Se hospeda, viaja, curte e volta. Fantástico. Então, a terapia, a medicação, o combo, né? Mas essa pessoa também era profundamente comprometida. Perfeito. E essa é uma coisa que eu sempre dizia para ela, isso faz uma diferença enorme em você. E ela tinha oposição familiar. Havia preconceito dentro da família dela. Ela começou a ter problema aos 12 anos de idade. Então, uma pessoa dessa, sabe, me dá uma alegria muito grande de citar
porque está bem agora, né? Nesse exato instante. Você falou uma coisa interessante, eu disse que eu vou aproveitar esse gancho da família. Qual o papel da família, dos amigos, desse contexto do trabalho para alguém que está em depressão? Como é que, às vezes, as pessoas até erram porque não têm conhecimento. E esse também é o nosso papel do podcast, é educar você em assuntos que estão aí, em voga. Como é que a família pode agir, pode e deve agir? Os amigos, o ambiente de trabalho. Uma pessoa em depressão, ela precisa do máximo de apoio humano, que ela puder, do calor humano, né? Qualquer tipo de cobrança, é como eu já mencionei, a figura do sal na ferida. Pedir desempenho, pedir que a pessoa levante, sacode a poeira ou coisa assim, esse tipo de fala, ela não incentiva, ela não motiva. Ao contrário, ela afunda mais a pessoa, porque a pessoa está vendo a incapacidade, a impotência dela de fazer exatamente aquilo que ela conseguia fazer no outro momento da vida. É acolhimento. O acolhimento, o não preconceito. Tomar remédio, que o pessoal fala tarja preta como se fosse a coisa mais feia do mundo. Fulano está tomando o remédio tarja preta, né? Vixe, está doido, né? E as pessoas dizem imediatamente isso. O remédio tarja preta, porque são remédios com uma especificidade muito grande e eles têm potenciais, por exemplo, de adicção, alguém desenvolver adicção. Mas o Brasil é um país, digamos, peculiar, não é? Eu brinco sempre que as pessoas andam com Rivotril dentro da bolsa. Isso é um negócio terrível. Rivotril é uma droga perigosíssima. E as pessoas andam com ele dentro da bolsa e alguém se queixa que não está dormindo e o outro, pois olha, fulano, eu tomo Rivotril, pega aqui um pra ti e dá o Rivotril pro outro. É um negócio louco aqui, né? Mas o fato é que são remédios que eles são muito específicos e têm, digamos, perigos ali embutidos, mas a condução de um médico, um psiquiatra, você vai tomar um remédio de forma segura. Então, não tem vergonha. Assumir isso, eu estou assim, eu não tenho culpa de ficar deprimido. E a família, os amigos e os amigos esse apoiando papel. Isso, né? Aí você está dando um outro pé da sustentação do processo de, vamos chamar cura, né? Ou de remissão do problema. É a mesma coisa quando um cristão, por exemplo, pensa que porque ele deprimiu é porque ele está em pecado. Ele quer achar uma razão. Alguém sugere isso para ele, inclusive, ou ele fracassou com Deus, ou ele fica perguntando, meu Deus, eu joguei pedra na cruz, quando foi? Entende? Então, a depressão é uma possibilidade da condição humana. Você é humano? Então você pode se deprimir, dependendo das circunstâncias. Talvez uma tempestade perfeita. A pessoa, por exemplo, eu vou falar uma loucura aqui, a pessoa separou, perdeu o emprego, perdeu a casa, está no meio da rua, não é? Pedinte, virou um mendigo. Morador de rua, né? E essa pessoa está deprimida. Uau! Mas ela sempre teve uma vida boa, ela sempre foi saudável. Não tem nem parente, nem perto que tenha depressão. Mas olha as condições. Então, depende, né? Nós temos, sim, todos temos a probabilidade de não deprimir. Perfeito. Eudes, nós vamos ampliar, você falou isso das pessoas que às vezes, eu estou em pecado. E o papel da comunidade de fé? Ou para líderes religiosos, pastores, pessoas que lidam no atendimento ao público, que sugestão você pode dar? Porque há muito desconhecimento, há muita desinformação. Então, eu queria que você falasse para essas pessoas, esses líderes, pastores, pessoas que exercem algum tipo de cargo de liderança em diversas religiões, diversas denominações, como é que ela deve fazer nesse primeiro contato com alguém com quem que ela identifica que está no quadro depressivo? Muito boa pergunta. Você que é líder, pastor, padre, né? Ou as versões femininas, né, dessa liderança, você precisa se instruir, você precisa ter um conhecimento mínimo. E um conhecimento mínimo está disponível na própria internet. É possível, sim, você perceber, uma pessoa está falando, olha, uma tristeza que não passa, eu não tenho ânimo nenhum, eu não tenho vontade para nada, eu estou há mais de 2 semanas, lembra? Porque o limiar temporal para eu identificar que alguém tem depressão, clinicamente, ele tem que ter uma quantidade de mais ou menos 5 sintomas de uma lista que a gente averigua, ou aplica um teste para averiguar isso também, e 2 semanas ou mais.
sentindo sintomas todos os dias. Então, uma pessoa chega para esse líder e fala isso. Vai orar, irmão. Né? E a pessoa vai mandar a pessoa orar. Vai mandar a pessoa fazer um jejum e oração que vai resolver. Deixa eu me dizer, é claro que essas coisas são boas, nós já defendemos isso aqui, mas não vai resolver. Não, porque essa pessoa não consegue nem se sustentar sozinha. Você acha que ela consegue orar? Ela não consegue orar. Ela consegue ler a Bíblia? Ela não consegue ler a Bíblia. Ela não consegue fazer nada. Então ela precisa de compreensão. E uma pessoa instruída, um pastor, padre, líder, qualquer que seja, ele perceberá. E ele diz, você precisa, meu irmão, da ajuda de um profissional. Vamos procurar um profissional. É assim que funciona. Alguém que tem uma crise de apendicite ou de vesícula e procura o seu pastor, ele não vai mandar você orar. Ele vai dizer assim, você precisa procurar um médico urgente, que talvez você precise de cirurgia. E não vai dizer para não fazer a cirurgia. Duvido. Não é? Então, as doenças, os transtornos mentais estão no mesmo quadro. Precisa de compreensão. Infelizmente, a gente tem poucas compreensão hoje. Eu vejo muitos líderes se arvorando a falar coisas que me arrepiam os cabelos. Porque ele está tornando as pessoas ignorantes sobre o próprio problema que algum deles vão enfrentar. Entendi. Eu descaminhando já para o final, eu sei que você aí está dizendo assim, mas foi um papo muito interessante. Eudes, e para a gente mapear agora no final, falando desse grande problema, principalmente agora após a pandemia, os quadros de depressão aumentaram mais ou eles se tornaram mais evidentes? Existem pesquisas que podem mapear isso? E para a pessoa que de repente está terminando de acompanhar esse podcast, eu conheço alguém assim, quais são os passos que essa pessoa deve tomar? Ou então ela mesma se sente naquilo que você já descreveu ao longo aqui do episódio? Certo. Olha, já tem muita pesquisa associando um aumento de transtornos mentais, mas basicamente ansiedade. A ansiedade pode se chamar que foi o grande transtorno que a pandemia trouxe. Depressão, não me lembro da associação tão direta, mas sem dúvida nenhuma a ansiedade foi a campeã. Por conta da brutal incerteza com que as pessoas viviam. Por conta da paralisação da vida, das situações que as pessoas viram, a perda de emprego, como é que vai ser a vida. Então, evidentemente, a depressão pode estar envolvida, mas a ansiedade foi que se destacou muito mais. Nos consultórios, por exemplo, de psicologia e médicos também. Eles viram isso sem pesquisa, né? Viram empiricamente um aumento de queixas, né, das pessoas. Então, sim, a gente teve esse problema. Quem tem um problema mental, ou percebe que tem um problema de saúde mental, deve procurar ajuda. Não demore. Eu já vi pessoas adiarem e viverem uma vida que está quase abaixo do miserável, com um esforço brutal para dar conta da vida, trabalhar, por exemplo. E essa é uma boa medida que você pode ter sobre um transtorno mental. O que é que inclusive um profissional vai tentar perceber? Porque, como eu disse, quero insistir nisso, a gente tem variações de estados emocionais e psíquicos. A gente pode assistir, por exemplo, uma notícia muito triste na TV e ficar abalado com aquilo, e aquilo deixar a gente mal, talvez por umas boas horas, talvez um dia inteiro. E isso não é doença mental. Não é? Eu posso ficar preocupado diante de uma circunstância, um parente, ou eu mesmo vou fazer uma cirurgia, eu estou muito ansioso, eu estou numa situação... Ok, é parte do processo. Agora, o que eu quero mencionar é: perceba o grau de prejuízo, de dano que um estado que você nem sabe nomear está causando a você. Você tinha uma motivação, uma alegria, digamos, basal, uma alegria de base, né? Que você tem como qualquer ser humano emocionalmente normal. E você viu que isso desapareceu. Você pensa na coisa mais adorável que você gosta, pode ser uma pessoa, pode ser um filho, pode ser o seu animal de estimação, pode ser algo que você gosta de fazer e você não tem mais a menor vontade. No trabalho, os amigos começaram a pensar: o que está acontecendo com você, fulano? Retraído. Retraído. Conversa mais. O chefe chega e pergunta: o seu desempenho caiu, o que está acontecendo? As relações sociais estão fluidas agora, estão mais distantes, você não tem vontade de sair e conversar com ninguém, você se fecha no seu quarto. Uau! Aí nós temos um quadro que
merece muita, muita atenção. E essa é uma questão importante, porque não falar, não procurar ajuda, e de repente a gente vê uma pessoa que tenta o suicídio e você nem viu, nem sabia. Mas Eu ia fulano chegar tava nesse bonzinho, ponto, isso. né? Fulano tava bonzinho. Não, não tava. É porque a pessoa tinha vergonha, medo, ou era ignorante sobre aquilo e não falava. Eu ia chegar nesse ponto, de que muitas vezes uma depressão pode chegar a esse trágico fim Sim. do suicídio. E eu queria que, assim, que você pudesse dar sinais, compartilhar, né, da sua experiência, para que as pessoas ao redor, porque na literatura as pessoas falam que o suicida sempre fala, de diversas formas, às vezes não com palavras, mas com gestos, com intenções, às vezes ele diz, seria melhor morrer, e eu queria que você desse algumas sugestões, algumas dicas para quem está ao redor do depressivo e que começa a manifestar sinais de que pode vir a cometer esse ato tão trágico. Sim. Olha, existem testes para avaliar um potencial de uma pessoa se suicidar. Tem 2 testes, um teste de desesperança e um teste de avaliação de suicídio mesmo, né? Tem mais de um, na verdade. Mas isso é um profissional que vai aplicar, que tem conhecimento disso e tal. Mas sobre a sua pergunta, é interessante dizer o seguinte. A depressão, dentre todos os transtornos mentais, é aquele que tem a maior... Falo da depressão maior, tá, gente? Eu disse, tem vários tipos de depressão, mas a depressão maior, que é a mais grave, é a manifestação mais grave desse transtorno, ele tem de 50% a 60% de associação com pessoas que se suicidaram ou tentaram suicídio. É o maior de todos, disparado. Transtorno bipolar, que é um transtorno gravíssimo, é 10%. Então, assim, dos deprimidos, 15% a 16% dessas pessoas tentarão suicídio. Nossa, um número alto, pois né? é, e desses que tentam suicídio, 50% deles tentarão novamente. Então nós temos um quadro realmente preocupante, né? Temos 300 milhões de deprimidos no mundo. No Brasil a gente perdeu aí 120 mil pessoas, mais ou menos, por ano por suicídio. E a maioria está associada à depressão. Então o deprimido, em particular, ou a pessoa que é suicida, porque as pessoas suicidam por outras razões também, né? Você mencionou bem as sinais. Basicamente, as falas. As falas são muito importantes. Escritos, em que você vai ler e a pessoa está dizendo. Porque tem uma coisa que eu preciso separar aqui para que você, nosso assistente, né? Espectador, entenda, né? Espectador. Entenda, é que existe uma coisa chamada ideação suicida. Ideação é pensar sobre. Você que é saudável, deixa eu fazer uma pergunta para você olhando aqui para a câmera. Pergunte para você agora. Você já pensou em morrer ou não? Alguma vez na vida? Eu apostaria 100% que você já pensou. E você é uma pessoa normal, certo? Agora imagine uma pessoa com um quadro que a gente já mencionou aqui. Então pensar em morrer é uma coisa. Articular um plano, ter uma ideia concreta, quase obsessiva por isso, é outra coisa. O teste vai indicar isso. Mas o profissional também vai perceber. Ele vai sacar isso. Então, medidas. Normalmente, um terapeuta, por exemplo, ou um psiquiatra, uma pessoa que ele percebe que há um potencial real de suicídio, ele prescreve internação dessa pessoa. Certo. E aí tem medicações muito específicas, Seroquel, ketamina. Ketamina é muito aplicada nos hospitais, ela só vai ser encontrada no hospital, né? E ela é muito eficaz, eficiente para tratar a depressão pontualmente, especialmente com suicida. Então, essa coisa é interessante, mas é preciso estar atento, é preciso prestar atenção. Às vezes a gente precisa superar a nossa, nosso pudor de invadir a intimidade. O espaço alheio, né? Às vezes a gente pergunta assim, fulano, não pergunta se fulano quer se matar, porque se tu perguntar, ele vai se matar mesmo. Mas isso é um mito, sabe, gente? Não é nem pra rir, é triste mesmo, é trágico. Você sentiu, por exemplo, a primeira vez eu me lembro que eu fui perguntar para uma pessoa, porque eu desconfiei, a fala da pessoa era muito estranha, e eu me lembrei disso, porque a literatura diz, não, vai lá e pergunta. Mas eu meio que tremi nas bases. E perguntei. E a pessoa respondeu de maneira absolutamente natural. Ela queria falar sobre aquilo. Então hoje, obviamente, eu não tenho mais pudor nenhum, né? Mas você que não é um profissional da área de saúde mental pode ter pudor, não tenha. Chega uma hora na intimidade, mesmo, né? na intimidade, fulano, você está pensando em se matar?
Porque se tem uma pessoa honesta, na maioria das vezes, é o suicida. Fala mesmo. Ótimo, excelente. Excelente. Tô com os pensamentos e tal. Bom, aí você pode delicadamente entrar no processo, sugerir ajuda, enfim, né? Mas é isso. Bom, empatia, compaixão, acolhimento, informação e muita consciência do que está acontecendo foram coisas que nós debatemos hoje aqui no episódio do podcast Entre Fé e Razão, comigo aqui o Eudes Alencar. Eu vou passar para ele fazer as considerações finais, se despedir. Agradeço a sua audiência, o seu compartilhamento, o seu engajamento. Eudes, é com você. Bom, agradecer, é uma oportunidade maravilhosa, eu fico muito feliz em poder compartilhar esse tema, que é um tema tão presente no nosso dia a dia, tão necessário. Quanto mais falarmos sobre ele, mais pessoas serão instruídas, né? Serão educadas. Nós gostamos de usar a palavra psicoeducadas, né? Então é um prazer tê-lo conosco, participe conosco desse projeto, nos ajude na divulgação dele, nos ajude a espalhar essa boa semente de informação e que trabalha esses temas que a mim são tão caros, fé e razão. É isso, muito obrigado e até mais, até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Eu sou a Kátia Alencar, agradeço o prazer, a gentileza da sua companhia. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, de se inscrever no canal e de também acessar o Instagram @eudesalencarpc. Até o próximo episódio.